Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nessa imagem aqui, a gente está vendo uma região ali de Salinas, dos Margaridos, e mais uma vez uma imagem que traz um enigma visual, né? A gente tem um pesqueiro aqui no centro, mas que lembra um olho de um pássaro que está em movimento, né? A perspectiva de cima, aérea, sempre nos fascinou, né? Inclusive, a Igreja Católica sempre associou que vem de cima com algo divino, então isso acabou ficando no nosso inconsciente coletivo, né? Então, existem sim algumas especificidades quando se deve fazer fotografia aérea, né? Você tem que trabalhar primeiro com um piloto muito experiente, ele tem que ter pelo menos 1.000 horas de voo, de preferência, né? Porque é um dos voos mais arriscados. É o segundo voo mais arriscado. O primeiro é o voo de resgate mesmo, e o segundo é um voo de fotografia, porque é um voo que a gente faz muitos movimentos, a gente tenta manter o helicóptero parado em alguns momentos, às vezes, a depender da altura muito baixa, isso representa um risco maior, né? Normalmente eu levo 2 câmeras, uma com a lente que tem um alcance mais longo e uma um pouco mais aberto, né? E uma outra coisa, assim, tem a questão do movimento, que lembra o movimento de um barco, né? Então, assim, aí quem não está acostumado poderia vir a enjoar, não é o meu caso, né? E eu acho que a outra coisa importante que a gente tem que considerar quando for fazer a fotografia aérea é você estar bem concentrado. Porque lá em cima é muito para processar. Tudo é interessante, existem muitas coisas e você está enxergando um mundo de uma altura que não é o comum, né? A gente está transitando por baixo na maioria do tempo, né? Então, como há muito para processar, existem muitas coisas interessantes, é muito importante tentar ampliar o seu poder de concentração para poder focar, ou seja, para observar o que lhe interessa naquela fotografia, né? naquele território. E uma outra coisa também é que é tudo muito rápido. Então, eu acho que essas que seriam as questões principais, assim, quando a gente pensa numa fotografia aérea. E uma coisa bacana quando a gente pensa nas fotografias aéreas é que elas acabam nos trazendo uma perspectiva muito interessante, que é o seguinte: a vida ela acontece como um filme, né? Ela tem movimento, tem cheiro, tem som, tem cor. E quando eu tenho uma foto aérea, uma imagem, ela está congelada e ela nos permite analisar elementos da imagem, questões da imagem, que talvez a gente nem perceberia ou nem sentiria se estivesse lá naquele lugar, que as coisas estão em movimento, né? Então, eu costumo dizer que às vezes as imagens que eu produzo, elas conseguem me fazer sentir coisas que nem estando lá eu conseguiria sentir, porque ela consegue congelar aquele momento e eu consigo analisar. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma pessoa aqui com carrinho de mão, tem outra pessoa aqui, a gente percebe pesqueiro, a gente percebe movimento, a gente consegue fazer associações que lá eu ia passar, talvez eu até percebesse, até sentisse, mas eu não conseguiria ter tempo para poder me debruçar e avaliar com calma tudo aquilo que aconteceu. Uma outra questão também que é muito importante quando a gente fala na questão da fotografia aérea é você ter no piloto uma confiança, porque você precisa estar concentrado, você precisa estar estável para poder produzir imagens de qualidade, né? E é muito importante ter um piloto com maturidade suficiente
para ali transmitir essa segurança. Então, assim, eu tenho medo de voar, né? Apesar de voar, só que a minha paixão por produzir esse tipo de imagem, ela é mais forte do que o medo que eu tenho de fazer essas imagens. Então, assim, eu tenho medo, toda vez eu fico preocupado, né? Mas por estar com profissionais muito competentes e muito experientes, que já voam há muitos anos, eles acabam passando uma tranquilidade. O que acontece é que lá em cima, às vezes, a gente pede um movimento específico, assim, me coloca nessa posição aqui. Só que o piloto, ele tá tentando concatenar com, primeiro, a torre de controle tem que autorizar determinada altitude. Então, ele está falando com a torre de controle. Posso subir nessa altura? Caso seja autorizado e ele suba, às vezes, dependendo do movimento do vento, ele fala assim, agora eu não consigo, eu tenho que esperar um pouquinho, ele tem que dar uma volta, enfim. E às vezes, quando ele consegue me entregar o lugar que eu quero, a depender da força que esteja atuando sobre o helicóptero, né? Ele também não consegue ficar muito tempo. Então, eu vejo que a todo instante, o que acontece é sempre uma grande negociação entre o que eu quero fazer, onde eu quero estar, com o piloto e as capacidades da aeronave e as possibilidades do território aéreo, que é um território muito povoado, né? Eu tenho que combinar com a natureza, no momento que ela esteja boa para o que eu quero fazer, eu preciso de um piloto muito competente, eu preciso de condições climáticas, eu preciso de autorização de torre, sempre é muito a negociar, né? E isso acaba levando tempo. Às vezes você vai nos lugares e não consegue fazer o que você queria, você tem que voltar, né? Parece fácil a princípio, mas tem muitas nuances para se conseguir alcançar um resultado que tem um verdadeiro impacto. Então é isso, essa é a imagem de hoje que eu trouxe para vocês. Aguardo vocês nos próximos encontros. Até lá!